Olá, hoje a gente vai, abrir a caixa preta de um assunto que está em todo lugar, os novos e superpotentes medicamentos para perda de peso. Com certeza. A gente ouve falar de semaglutida, tirzepatida, o tempo todo, né? Mas o que os dados científicos dizem de verdade? Para entender isso, a gente mergulhou numa pilha de pesquisas de ponta, artigos da The Lancet, do International Journal of Obesity, meta-análises publicadas assim bem recentemente entre 2024 e 2025. Exato. A nossa missão hoje é justamente separar o hype da realidade. A perda de peso é tão grande assim? E os efeitos colaterais? Quais são aqueles que ninguém comenta muito? E esse é um assunto que não dá para fugir, né? A obesidade é um problema sério, global, e esses medicamentos, os agonistas de GLP-1, eles não são só uma nova opção, eles são tipo uma categoria completamente nova de tratamento. Uma mudança de paradigma. Total. E o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Olhar para a ciência por trás dessa revolução. Ver o que é fato comprovado e o que ainda é uma interrogação. Perfeito, então vamos direto ao ponto que todo mundo quer saber. A gente vê fotos de antes e depois, ouve as histórias, mas nos estudos clínicos, com todo rigor, de quanta perda de peso a gente está falando? É algo realmente, assim, transformador? É transformador. Os números são robustos e, honestamente, superam o que a gente via com qualquer tratamento que não fosse cirúrgico até hoje. O destaque principal, segundo as comparações, é a tirzepatida. Certo. Tem uma grande meta-análise que juntou os dados de vários estudos e mostrou que adultos com sobrepeso ou obesidade, mas sem diabetes, perderam em média 18,7% do peso corporal. Uau! 18,7% é um número meio abstrato, né? O que isso significa na prática, para uma pessoa comum? Ótima pergunta. Vamos traduzir isso. Pensa numa pessoa de 120 quilos. Uma perda de 18,7% significa que ela perdeu mais de 22 quilos. 22 quilos. Exato. Outra análise encontrou uma diferença de quase 12 quilos a mais para quem tomou o remédio, em comparação com quem tomou placebo. É o peso de uma mala de viagem pequena, sabe? Perdida em alguns meses. O efeito é muito, muito claro. E a semaglutida, que talvez seja até mais famosa, ela fica muito para trás? Olha, muito para trás não. Ela ainda é extremamente eficaz. Mas quando você coloca as duas lado a lado... Na comparação direta? Isso, na comparação direta, os estudos mostram que a tirzepatida leva uma vantagem. Uma revisão sistemática que fez isso apontou uma diferença média de quase 5 quilos a mais de perda de peso a favor da tirzepatida. Mas o que eu acho mais impressionante não é nem a média. O que seria, então? É a porcentagem de pessoas que atinge resultados realmente drásticos. Com a tirzepatida, mais de 92% dos participantes perdem pelo menos 5% do peso, o que já é o suficiente para ter benefícios metabólicos importantes. Já é clinicamente relevante. Muito. Mas o número que me chocou foi este. Quase 40% dos participantes perderam 1/4 do seu peso corporal, 25% ou mais. 1/4? Isso é inacreditável. Para a mesma pessoa de 120 quilos, isso seria perder 30 quilos? Exatamente. Até pouquíssimo tempo atrás, a única forma de ver resultados assim era com uma cirurgia bariátrica. Agora a gente está falando de uma injeção semanal. É uma mudança de paradigma completa. Impressionante. Mas aí eu me pergunto, o benefício é só estético ou de mobilidade? Perder esse peso todo mexe com o motor do corpo? O que acontece com a pressão, o colesterol, essas coisas? Essa é a parte mais importante, na verdade. A perda de peso é a porta de entrada para uma cascata de outros benefícios. E sim, os estudos são muito claros sobre isso. Estamos falando de melhorias cardiometabólicas enormes. Ah, que bom. A tirzepatida, de novo na liderança, mostrou o efeito mais forte na redução da pressão arterial, tanto a máxima quanto a mínima. Também derruba os níveis de triglicerídeos e de glicose em jejum. E o controle do diabetes? Melhora drasticamente. Um dos marcadores que os estudos olham é a hemoglobina glicada, ou HbA1c. Peraí, hemoglobina glicada. Sempre ouço falar disso nos exames, mas o que é exatamente? Pensa nela como um dedo duro do açúcar no sangue. Ela não mostra como estava o açúcar só hoje de manhã. Ela mostra uma média dos últimos 3 meses. É um filme, não uma foto. Perfeito, é isso. Um filme.
E reduzir esse número, como a tirzepatida faz de forma potente, significa que o controle do diabetes está melhorando de forma consistente a longo prazo. E por coração, o risco de ter um infarto, por exemplo, diminui. Sim, e isso é crucial. Tanto a semaglutida quanto outro medicamento da classe, a liraglutida, têm estudos robustos mostrando que reduzem o risco de MACEs. MACEs. É a sigla em inglês para eventos cardiovasculares adversos maiores. E significa menos infartos, menos AVCs e menos mortes por causas cardiovasculares. É sobre salvar vidas, no fim das contas. É um dos desfechos clínicos mais importantes que existem. E essa onda de benefícios para em outros órgãos? Os rins, por exemplo, que sofrem tanto, com diabetes e pressão alta? Exatamente. Os rins são um ótimo exemplo. Uma meta-análise de 2025 focou só nisso. Viu que a tirzepatida diminui a quantidade de proteína que vaza na urina, um marcador chamado UACR. E o que isso quer dizer? Esse vazamento é um dos primeiros sinais de alerta de que os rins estão começando a sofrer. Então o remédio ajuda a proteger os rins, sem, por outro lado, aumentar o risco de outros problemas, como pedras ou lesões renais. E eu vi também algo sobre insuficiência cardíaca. Sim, outra área de grande impacto. Para pacientes que já têm o coração mais fraco, com insuficiência cardíaca e também são obesos, os agonistas de GLP-1 como classe se mostraram muito benéficos. Reduzem o risco de o quadro piorar, de a pessoa precisar ser hospitalizada. Isso é imenso. E tem algo que muda o dia a dia. Melhora a capacidade de exercício. Os estudos medem isso com um teste simples, o teste de caminhada de 6 minutos. As pessoas conseguem andar mais e se cansam menos. É uma melhora real na qualidade de vida. Certo. Tudo isso parece bom demais para ser verdade. A eficácia é inegável, os benefícios são amplos, mas qual é o preço a se pagar? Onde está a pegadinha? Vamos falar dos efeitos colaterais. E essa é a parte que exige mais atenção, sem dúvida. A pegadinha, como você disse, está principalmente no sistema digestivo. O efeito adverso mais comum, mais relatado e mais esperado de todos esses medicamentos são os problemas gastrointestinais. Por quê? Qual é o mecanismo por trás disso? É uma consequência direta de como eles funcionam. Parte da mágica é que eles retardam o esvaziamento do estômago. A comida fica mais tempo lá, o que ajuda a pessoa a se sentir saciada. Com menos comida. Exato. O problema é que esse freio na digestão é o que causa os sintomas. Náuseas, vômitos, diarreia, constipação. Certo. Mas comum é uma palavra que pode significar muita coisa. A gente está falando de um desconforto leve ou de algo que impede a pessoa de trabalhar, de viver? Ótima pergunta, porque varia muito, mas pode ser bem intenso, especialmente no começo do tratamento e a cada vez que a dose é aumentada. Os estudos mostram que a tirzepatida, por ser mais potente nos benefícios, também é mais potente aqui. Uma faca de dois gumes. Exato. Ela apresentou maior risco de causar vômitos, por exemplo, chegando a ser quase 5 vezes maior que o placebo numa análise. Já a liraglutida teve o maior risco de diarreia. Então a pessoa pode simplesmente não se adaptar. Pode. A ponto de desistir. A taxa de pessoas que param o tratamento por causa desses efeitos colaterais é maior com a tirzepatida. A estratégia dos médicos é começar com uma dose bem baixinha e ir subindo muito devagar, para dar tempo ao corpo de se acostumar. Mas nem sempre funciona. Ok, os problemas de estômago são conhecidos. Mas, fuçando nesses estudos, eu encontrei algo que não se fala tanto e que me deixou curiosa. A questão da queda de cabelo. Isso é sério? Esse ponto é fascinante porque as evidências que a gente tem, com base nessas fontes, são um verdadeiro quebra-cabeça. São conflitantes. Como assim? Por um lado, sistemas que monitoram efeitos adversos e alguns estudos retrospectivos mostram sim uma ligação entre semaglutida, tirzepatida e alopecia, que é o termo técnico para queda de cabelo. Certo. O estudo SURMOUNT-1, um dos maiores com a tirzepatida, é um bom exemplo. Relatou queda de cabelo em cerca de 5% de quem usou o remédio, contra menos de 1% no grupo placebo. 5% não é um número desprezível. Mas a pergunta é o remédio que ataca o cabelo diretamente
Ou é o fato de perder 20, 30 quilos em poucos meses que causa isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. A teoria mais forte não é de um efeito direto do fármaco no folículo capilar. Acredita-se que seja uma consequência do estresse metabólico, que uma perda de peso tão rápida impõe ao corpo. Existe uma condição chamada eflúvio telógeno, que é basicamente uma queda de cabelo difusa causada por um grande susto que o corpo leva. Pode ser uma cirurgia, uma febre alta ou uma perda de peso muito rápida. Além disso, essa perda de peso pode gerar deficiências nutricionais, que também afetam o cabelo. Ok, isso faz sentido. Mas você diz que as evidências são conflitantes. Onde entra a confusão? A confusão entra quando você encontra o oposto. Alguns relatos de caso e até um estudo retrospectivo de 2025 sugerem que a tirzepatida pode, na verdade, promover o crescimento de cabelo em alguns pacientes. Espera aí, agora eu não entendi nada. Como pode o mesmo remédio fazer o cabelo cair e crescer? Isso parece uma contradição total. Os estudos dão alguma pista? Parece mesmo, né? A pista está no mecanismo. A hipótese para o crescimento do cabelo é que, ao melhorar drasticamente a resistência à insulina, o medicamento estaria tratando uma das possíveis causas de base de certos tipos de alopécia, como a alopecia androgênica, a calvície comum. Ah, então estaria tratando a causa raiz do problema em algumas pessoas? Exatamente. A resistência à insulina é um fator inflamatório que pode prejudicar o folículo. Então, ao consertar o problema metabólico, o cabelo poderia indiretamente se beneficiar. A conclusão hoje é que essa relação ainda não está nada clara. Pode ser que o efeito dependa do tipo de pessoa, do tipo de queda de cabelo que ela tem. Isso me faz pensar numa outra coisa. Já que a gente está falando de perfis de risco, como esses medicamentos se saem quando comparados a outras opções mais antigas para perda de peso? O perfil de segurança dos GLP-1s é melhor? É diferente. E isso é muito interessante. Enquanto os agonistas de GLP-1 têm essa assinatura de efeitos gastrointestinais, outros remédios para perda de peso acendem alertas em áreas completamente diferentes, principalmente na saúde mental. Como assim? Uma das grandes meta-análises que a gente tem na nossa pilha compara justamente isso. Ela mostra que a combinação de fentermina com topiramato, por exemplo, está associada a um risco aumentado de ansiedade e irritabilidade. O topiramato, quando usado sozinho, mostrou um risco aumentado de depressão. São medicamentos que agem mais diretamente no sistema nervoso central, sabe? E os GLP-1s não apresentam esses riscos psicológicos? De modo geral, não com a mesma intensidade. Os estudos não apontam para as mesmas bandeiras vermelhas neuropsiquiátricas. Eles parecem ter um perfil de segurança nesse quesito mais favorável. A única ressalva que apareceu numa das análises foi uma associação da liraglutida com o maior risco de distúrbios do sono. Então, na prática, é quase como uma escolha de qual tipo de risco você prefere correr. Problemas de estômago ou potenciais problemas de humor? De certa forma, sim. Mostra que não existe pílula mágica sem um perfil de efeitos colaterais. A decisão do tratamento ideal é sempre um balanço cuidadoso entre os benefícios gigantescos que eles podem trazer e os riscos específicos de cada classe de medicamento para cada paciente. Certo. Então, tentando amarrar tudo que a gente discutiu hoje. De um lado da balança, temos uma eficácia para perda de peso, que rivaliza com a cirurgia bariátrica. Sim. Trazendo junto uma onda de benefícios para o coração, rins, controle do diabetes. Do outro lado, um preço a se pagar que é, principalmente, um sistema digestivo bem contrariado, com náuseas e vômitos que podem ser intensos, e ainda temos algumas áreas cinzentas, como essa história confusa da queda de cabelo. É uma ferramenta poderosíssima, mas que precisa ser usada com muito cuidado. Exatamente. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A grande questão que fica no ar, e que esses estudos, por mais completos que sejam, ainda não conseguem responder. Eles provam que os agonistas de GLP-1 são ferramentas incríveis. Só que um dos artigos menciona um ponto crítico. Quando a pessoa para de tomar o medicamento, na maioria dos casos, ela recupera o peso perdido. O famoso efeito sanfona. Precisamente. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro.
Esses medicamentos devem ser vistos como um empurrão inicial, uma intervenção temporária para ajudar a pessoa a engatar em mudanças de estilo de vida. Ou eles são, na verdade, uma terapia para a vida toda? Exato, é essa a questão. Porque se a resposta for para a vida toda, quais são as implicações disso? As implicações a longo prazo, para a saúde do indivíduo, para o bolso dele e para os sistemas de saúde de gerenciar uma condição crônica como a obesidade, com um medicamento permanente, potente e caríssimo. A resposta para isso vai definir o futuro do tratamento da obesidade nas próximas décadas.